O filme ele surgiu numa necessidade de contar mais histórias. Então eu estava num processo de buscar um roteiro, né, que fosse simples para contar história, para atuar mais com atores, né, porque eu venho de um mundo um pouco mais corporativo, né, é um mundo mais institucional, publicitário, enfim. E eu estava com essa necessidade de contar histórias. E aí conversando com o Will ele veio com uma ideia, né, que foi incrível, de uma adaptação de uma história em quadrinho que seria de fácil produção, porque a história toda se passa num local, que é o Asilo Arkham, e aí a gente consegue adaptar isso. E eu achei super interessante, né, porque realmente a gente conseguiria gravar em pouco tempo, ter um impacto legal, né, e ter esse contato com atores, com história, com dramaturgia, né. Então a história surge a partir daí, e aí a gente começou todo o processo de seleção, né, um processo que foi único, foi interessante, né? Porque nós pegamos diferentes perfis de atores, né? Dos mais experientes aos menos experientes, e também personagens, atores que conheciam mais as histórias e atores que não conheciam e não tinham essa atmosfera. Então a gente conseguiu mesclar aí de uma forma bem interessante, né? E a partir daí o Will fez a adaptação do roteiro, fez o trabalho, criou esse roteiro. E aí a gente foi para o processo de ensaios, né? E em seguida a gente gravou em 2 madrugadas no local principal, né? Que era na casa, a gente escolheu um local chamado Casa Amarela, aqui em São Paulo, para ser o Asilo Arkham. Mas depois a gente fez mais uma série de gravações em estúdio, que era para a parte 2 do filme, né? Onde nós temos aí os contos, né? E a experiência foi bem interessante, né? Pegar todo esse processo de construção, esse processo de trabalho, né? Obviamente que nós queríamos fazer isso com muito mais tempo, né? Com muito mais calma, né? Mas realmente as possibilidades não possibilitavam, né? Desculpa a brincadeira aí das palavras, mas foi bem interessante, né? Foi uma experiência muito legal, e uma experiência que certamente teve um marco, né? No processo de experimentações, né? A melhor forma, né, no cinema, na arte, em qualquer local, de você cada vez mais desenvolver e criar coisas novas é experimentando, né? Na mente, no papel, as coisas funcionam super bem e muitas vezes até muito além, né? Mas quando a gente coloca em prática, a gente vai realmente sentindo quais são as variações, quais são os humores, né? Que uma coisa que eu sempre me preocupo muito são as pessoas, né? Então, tem um dia que, por exemplo, um ator não está muito bem, a gente tem que conviver com isso, né? As pessoas têm variações, as pessoas têm momentos bons e ruins, e a gente perceber isso é muito importante, mas principalmente guiar tudo isso para que tenha uma grande história, né? Pum, olha para ele, tá? E rosto mais levantado. Atenção. 3, 2, 1... Valendo! Coitada. Coitada nada! Você não sabe o que é passar por isso! Eu ganhei? Particular ele com dente? Ainda não, porco! Vamos pros bar! O processo todo foi bem interessante para mim, para a Boniarte, acredito que pro elenco, para a equipe também, né, pelos feedbacks que eu escutei. Mas é isso, né? Principalmente a gente conseguir contar história. Eu acho que essa é a necessidade, né? Muitas vezes a gente cria filmes, cria formas de fazer, cria takes legais, imagens legais e tudo mais, só que o principal, que é contar uma história, dependendo da situação, fica até em segundo plano, né? Mas é importante que a gente saiba que quando a gente liga uma câmera, o objetivo é contar uma história, né? Então essa é a grande questão. Foi? Cena 4, take... Não, cena 6, take 4, tomada 2. Beleza? Chega com mais... Aí depois, tá? Mais? Cena que acabou de abrir a porta. Chega com mais... Mas daí da sua posição mesmo, tá? Aqui? Chega assim só mais pressão, essa. Isso sim? Uma coisa mais... Tá, mais.